pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Nesta semana nós vamos então falar sobre um novo conteúdo chamado porcentagem. Para começar, eu trouxe alguns exemplos para aplicarmos, mas antes eu irei relembrá-los de alguns conceitos, né? Sempre que nós trabalhamos com porcentagem, nós precisamos lembrar das finanças, né? Das situações corriqueiras do dia a dia, que nos deparamos, né? Com necessidade de cálculo de porcentagens. Então, vamos lá. Então, pessoal, inicialmente eu trouxe alguns valores aqui para pensarmos. 5% é como se fosse 5 sobre 100, não é mesmo? E quando eu divido esse número, é como se fosse 5 sobre 100, é como se fosse 0,05, certo? Divido por 2 e outra cor de caneta. Divido por 2 zerinhos, quando eu tenho 2 zerinhos de potência de base 10, eu tenho a vírgula aqui, conto 2 casinhas, puxo a vírgula aqui, colocando zeros, né? Tem vídeo aqui no canal a respeito de divisões por 10, 100, 1000 e assim por diante. Divisões por potências de 10, né? Então, é 0,05. Então, por exemplo, se eu quero saber quanto eu ganho um desconto de 5% sobre uma blusinha. E essa blusinha que eu gosto, ela custa R$30, tá? Então, eu vou ganhar 5% de desconto se eu comprar à vista. Então, como que eu faço essa conta? 5% de 30 é como se eu estivesse multiplicando esse 30 por 0,05. Então, olha lá na calculadora. 30 vezes 0,05, nós encontramos que eu vou ter R$1,50 de desconto, ok? Outra questão também que nós podemos pensar, 5% é como se fosse 5 sobre 100 da blusinha de 30. Um exemplo, né? De R$30 a blusinha. Eu vou multiplicar aqui em cima. 5 vezes 30, 150. Dividido por 100, corto 0. 15 dividido por 10, então eu vou encontrar R$1,50 de desconto. Quanto que eu vou pagar então nessa blusinha? Vou pagar o 30 menos R$1,50. Vou pagar então na blusinha R$28,50. Um exemplo, tá, pessoal? Que é 15 sobre 100. Ou ainda, posso dizer que essa fração representa um número decimal de 0,15. Olha novamente lá. Como que eu movo a vírgula? Quando eu divido por 2 zeros, a vírgula está aqui, 12,0, 0,15. 23 é como se fosse 23 sobre 100%. Ou seja, 0,23 representa essa porcentagem. 50% é como se fosse 50 sobre 100. Nossa, prof, 50% é como se fosse a metade de algo, não é mesmo? Algo dividido por 2, exatamente a metade. Mas olha só, posso pegar 50 sobre 100, que quando eu corto zeros, eu posso dizer que isso é 5 sobre 10. Simplificando isso por 5, né? A prof aqui. Simplificando isso, então, 5 dividido por 5, 1, 10 dividido por 5, 2. Exatamente a metade, né? Mas para ficar mais fácil, eu já sei que é metade. E quando eu faço isso em número decimal? É 0,5. 100% é como se fosse 100 de 100. 100% é o todo referência, né, pessoal? Então, 100 dividido por 100 é como se fosse 1 inteiro. E 210%? Só por questão de curiosidade. É como se fosse 210 representado de 100. Ou seja, quando eu divido isso, 21 dividido por 10, a vírgula está aqui, movo uma casa, coloco a vírgula aqui. 2,1. Como eu cortei os zeros, eu dividi 21 por 10. É um zerinho que eu ando a casinha. Bom, pessoal, esses são os decimais, então, que representam essas minhas porcentagens. Agora eu trouxe alguns exemplos. 25 de 160. 25% de 160, então nós poderíamos fazer assim. 25 sobre 100 de 160.
Então, 25 sobre 100 dê 160. Multiplico aqui em cima, eu vou encontrar 4.000. Dividido por 100, corta os zerinhos. 40. Então, 25% de 160 é 40. Um outro método, 25%. Eu não tenho 100%, então 25, o 100% é meu todo referência, né? Quando eu somo esses 25 aqui, dá 100%, certo, pessoal? 25% é um desses, então é um de 4. É um pedacinho de 4. Então, eu posso fazer 1/4 de 160. Olha como fica também simples. 1 vezes 160, 160 dividido por 4, 40. Então, nós temos o mesmo resultado, não importa como você pense. Nesse caso aqui, fica um pouquinho mais complicado, né, de fazermos esse tipo de fração. Então, não tem problema. Multiplique direto assim, ó. 28 representa 28 sobre 100, de 100, multiplico aqui em cima, sobre 100. Corto os zerinhos, vai dar 28 o meu resultado, ok? Olha só uma outra forma que nós temos também, utilizando os números decimais. Então, 25% não é a mesma coisa que 25 sobre 100? 25 sobre 100 em números decimais, então, estes dois aqui, em números decimais, representam 0,25. 0,25 de 160 é só multiplicar isso. Olha só, trazendo a minha calculadora para mostrar para vocês. 0,25 vezes 160, eu vou encontrar exatamente o 40. Olha só, são métodos que eu utilizo aí que dá certo, né? 28 de 100%, não é este daqui, 28 sobre 100? Como que é isso decimal? Exatamente 0,28. Vamos fazer então 0,28 de 100, porque isso representa a minha porcentagem. 0,28 vezes 100 deu 28. Mesmo resultado, ok, pessoal? Vamos imaginar que nós estamos com pressa, não queremos fazer nenhum tipo desse cálculo e não temos tempo para fazer mentalmente, vamos utilizar a calculadora. 25% de 160. Você vai fazer como? Vai colocar o 160 vezes, apertar a teclinha vezes 25 e apertar minha porcentagem lá em cima, ó. Cheguei a 40. Vamos fazer desse de baixo. Eu quero 100%, 100 é o meu valor, vezes 28%. 28, ok? Outro exemplo que eu trouxe, 75 de 800, podemos fazer 75 sobre 100 de 800, ou seja, multiplico isso. Dividido por 100. Corto zeros para ficar mais fácil. Encontro os 600, tá? Olha um outro jeito. Lembra daquela questão do 25? 25 e 25 representam o meu 100%, não é mesmo? Se eu pegar 3 destes e somar, não vai dar 75%? Então, o meu 75% é como se fosse 3/4. Então, eu posso pegar 3/4 de 800 e fazer lá. 3 vezes 800, 2.400. Dividido por 4, vai dar 600. Mesmo resultado. Posso também utilizar o decimal, que eu já expliquei para vocês, e posso utilizar a calculadora. Aqui eu fiz somente esses dois métodos. 16% de 200 é como se fosse 16 sobre 100 de 200. Multiplico aqui em cima, vou encontrar 3 de 200 dividido por 100, corto os zerinhos, 32. Ok? Este é o meu resultado. Conferindo na calculadora para vocês verem, 200 vezes 16%, 32. Para finalizarmos, eu trouxe uma outra questão aqui, que é a seguinte: transformar frações em porcentagem. Então, imaginem
nós temos as duas frações aqui, e eu quero transformar isso em porcentagem. Lembra que nós acabamos de comentar que a porcentagem é o número sobre 100? Tá. Esse daqui está sobre 200, então eu quero que ele esteja sobre 100 para eu transformar em porcentagem. Então, para o 200 virar 100, eu vou dividir isso por 2. E eu preciso dividir aqui em cima por 2 também. Então, essa minha fração representa quantos por cento? 200 dividido por 2? 100. 18 dividido por 2? 9. 9 sobre 100 é como se fosse 9%. Então, essa minha fração representa 9%. Olha um outro tipo aqui. 7 sobre 10. Agora eu quero que esse 10 vire 100, porque eu quero transformar isso em porcentagem. Então, 10 vezes 10, preciso fazer em cima igual. Então, 10 vezes 10, 100. 7 vezes 10, 70. Então, essa minha fração, 7 sobre 10, representa quantos por cento? 70%. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.